Se Gohan tivesse continuado treinando depois de derrotar o Cell, a resposta parece tão óbvia que essa hipótese quase termina antes de começar. 7 anos depois, ele chegaria muito mais forte a Saga Buu, enfrentaria Daborá sem aquela dificuldade toda, pisaria nos planos de Babidi e provavelmente impediria Majin Buu de despertar, certo? Só que existe um problema. Quanto mais você acompanha as consequências dessa mudança, mais percebe que deixar Gohan forte resolve uma fraqueza da história, mas pode fortalecer justamente o elemento que faz tudo sair do controle. Porque a Saga Buu não acontece apenas porque Gohan ficou fraco, ela acontece também porque Vegeta tá ali. Talvez um Gohan que passou 7 anos sem abandonar seu poder tornasse essa situação ainda mais explosiva. Vamos falar sobre isso depois da vinheta, vamos lá. Salve, meu nerd, bem-vindos ao Migrante Nerd, deixa aí o seu like que no final você vai acabar se esquecendo. Para começar esse cenário, eu quero estabelecer uma regra importante. Gohan continuar treinando não significa transformar ele num novo Goku. Eu não vou imaginar 7 anos de Gohan acordando de madrugada para fazer flexão, passando o dia inteiro dentro de uma máquina de gravidade e procurando alguém forte para sair na porrada. Isso destruiria justamente uma das características mais importantes dele. Gohan gosta de lutar quando precisa, ele consegue gostar de determinados confrontos, mas a luta nunca foi o centro da vida dele. Então o desvio é menor. Depois da morte de Goku, Gohan continua estudando, continua vivendo com a Títico, continua querendo seguir uma carreira, mas ele não abandona o treinamento. E existe um motivo muito bom para isso. Goku morreu acreditando que a Terra não precisa mais dele. Nos Jogos de Cell, Goku colocou o próprio filho diante de Cell porque tinha chegado à conclusão de que Gohan possuía um poder maior do que o dele. Isso não era uma previsão distante, aconteceu. Gohan atingiu o Super Saiyajin 2, ultrapassou Goku e esmagou Cell quando finalmente conseguiu liberar aquele poder. Só que ele também aprendeu da pior maneira possível o que acontece quando não leva uma ameaça a sério. Gohan tinha poder suficiente para acabar com Cell e decidiu prolongar aquilo. Cell tentou destruir a Terra, Goku precisou se sacrificar. Depois, Cell voltou ainda mais perigoso. Gohan ficou ferido e a vitória aconteceu lá no limite. Então existe uma diferença enorme entre Gohan que entra naquela luta e o Gohan que sai dela. Antes de Cell, Gohan podia acreditar que sempre existiria algum adulto mais forte para resolver tudo. Depois de Cell, isso deixa de ser verdade. O adulto mais forte morreu. Morreu acreditando que Gohan podia assumir aquele lugar. Isso não significa que Gohan passaria a gostar de treinamento. Significa apenas que agora ele possui uma razão para não abandonar completamente aquilo. É aqui que Piccolo se torna uma escolha mais lógica. Não porque o cânone diga que Piccolo treinaria Gohan durante 7 anos. Isso nunca aconteceu. Mas se Gohan decidisse manter algum tipo de rotina, poucas pessoas fariam mais sentido. Piccolo já conhece a maneira como Gohan luta, já treinou ele desde criança, já viu o potencial escondido aparecer várias vezes. E diferente de Vegeta, certamente não exigiria que Gohan transformasse toda a própria vida numa busca de poder. O treinamento também poderia corrigir o maior problema daquele Super Saiyajin 2 contra Cell. Gohan alcançou aquela transformação por uma explosão emocional. O poder estava nele, mas o acesso ao máximo desse poder estava ligado a circunstâncias extremas. 7 anos praticando não precisam criar um Super Saiyajin 3. Nem uma transformação nova. O ganho mais importante pode ser muito menos chamativo. Transformar aquele nível excepcional em algo normal. Controle, experiência, condicionamento, capacidade de entrar numa luta séria sem precisar esperar alguém morrer primeiro. Isso já seria um Gohan completamente diferente quando a Saga Buu começasse. E aqui aparece a primeira correção importante nessa hipótese. Não dá pra simplesmente dizer que Gohan seria o personagem mais forte 7 anos depois, porque enquanto Gohan estaria dividindo a vida entre estudo e treinamento, Vegeta continuaria praticamente obcecado por ficar mais forte. E Goku passaria esses mesmos 7 anos morto, com acesso ao outro mundo e liberdade total para treinar. Então Gohan poderia preservar o poder que tinha contra Cell e continuar crescendo sem necessariamente ultrapassar o Goku que aparece na Saga Buu. Mas isso nem é necessário, porque Goku tá morto. Ser o homem mais forte daquele reencontro e ser o principal defensor da Terra durante aqueles 7 anos são coisas diferentes. E nesse segundo sentido, Gohan praticamente não teria concorrência. Quando uma ameaça aparecesse, seria ele quem estaria ali. Quando alguma coisa realmente perigosa acontecesse, não existiria a possibilidade de esperar Goku chegar. E isso muda completamente como o retorno de Goku durante o torneio de artes marciais funcionaria. Lá no original, Goku volta por um dia e encontra um Gohan que claramente perdeu terreno. O garoto que superou ele contra o Cell não manteve aquele ritmo. Vegeta percebe, Goku percebe. O próprio desempenho de Gohan contra Daborá deixa isso muito claro. Nesse cenário, Goku encontraria outra coisa. O filho que ele deixou responsável pela Terra realmente continuou pronto. Talvez Goku ainda seja mais forte, talvez Vegeta também tenha chegado num nível comparável ou até superior, mas o Gohan não seria mais o integrante enferrujado do grupo. E isso começa a alterar a Saga Buu antes mesmo de Daborá. Porque existe um detalhe que é fácil esquecer. Popovich e Yamu roubam a energia de Gohan. O plano de Shin é justamente permitir isso para conseguir seguir os dois até Babidi. Agora pensa no que acontece se o Gohan possui muito mais energia que o original.
Eu não vou inventar uma quantidade de poder aqui porque o cânone não oferece uma fórmula que permite a gente calcular isso. Também não dá para garantir que o dispositivo conseguiria absorver qualquer quantidade sem limitações. Mas existe uma consequência bastante razoável. Babidi certamente receberia pelo menos tanta energia quanto recebia originalmente, e existe uma possibilidade real de receber ainda mais. Ou seja, Gohan ficar mais forte não necessariamente afasta Buu do despertar. Antes mesmo de entrar na nave do Babidi, ele pode estar ajudando involuntariamente a aproximar esse momento. E nesse detalhe é importante porque destrói a versão mais simples desse What If. Não é apenas colocar um Gohan mais forte diante dos mesmos inimigos e começar a apagar vilão por vilão. O próprio poder dele também entra na equação do inimigo. Ainda assim, dentro da nave, as coisas começam muito bem. Pui Pui continua sendo um problema pequeno para Vegeta, Yakon continua encontrando o Goku, e quando chega a vez de Gohan, finalmente temos uma primeira grande mudança inevitável. No original, a luta irrita Vegeta justamente porque ele olha para Gohan e vê alguém que caiu muito em relação ao menino que enfrentou o Cell. Esse comentário desaparece aqui. O Gohan que treinou durante 7 anos entraria naquele combate com mais força, mais preparo e provavelmente muito mais consistência. Só que eu evitaria dizer que Daborah seria derrotado com um golpe só. Daborah não é apenas um adversário forte. Ele tem magia, ele tem saliva capaz de petrificar, consegue criar armas e surpreende até Goku quando começa a mostrar recursos que não tinham aparecido antes. Então continua existindo um risco. A diferença é que Gohan não precisaria lutar contra duas coisas ao mesmo tempo, Daborah e a própria falta de preparo. E contra um inimigo que Goku inicialmente coloca mais ou menos na faixa de Cell, isso pesa bastante. O Gohan dos jogos do Cell já tinha demonstrado poder suficiente para ultrapassar Cell quando alcançou o seu máximo. 7 anos depois, ele preserva aquele nível, melhora tecnicamente e entra numa luta sem ferrugem. A tendência passa a favorecer Gohan claramente. Talvez Daborah consiga prolongar o encontro com magia, talvez consiga surpreender, mas a possibilidade de Gohan resolver essa luta cedo fica muito maior. E aí parece que Babidi perdeu. Sem Daborah, certamente acabou. Só que Daborah possui uma última contribuição para o roteiro original antes mesmo de ser derrotado. Ele percebe o Vegeta. Mais especificamente, percebe que existe algo dentro dele que Babidi pode explorar. E aqui a hipótese começa a ficar realmente interessante. No original, o Vegeta está irritado vendo Gohan lutar mal. Nesse cenário, essa irritação específica não existe, mas outra pode ocupar o lugar dela. Porque pensa na situação do Vegeta. Durante os Jogos do Cell, ele viu um garoto superar todo mundo. Viu Gohan alcançar um nível que ele não tinha. Depois disso, Goku morreu. Vegeta teve 7 anos para treinar, 7 anos para ultrapassar aquele marco. Só que agora ele chega ao torneio e descobre que Gohan também não ficou parado. Talvez Vegeta tenha ultrapassado ele, talvez estejam próximos, talvez Gohan ainda esteja na frente. Nós não conseguimos afirmar qual dessas opções seria correta sem começar a inventar progressões de poder. Não faremos isso. Mas existe uma coisa que permanece. Gohan continua sendo uma régua. O garoto que humilhou Cell não virou uma lembrança congelada no passado, ele continua ali, ele ainda é filho de Goku. Isso poderia aumentar a pressão sobre Vegeta. Só que existe um limite importante, o alvo principal de Vegeta continua sendo Goku aqui. No original, quando Vegeta aceita a influência de Babidi, ele não tá procurando simplesmente o adversário mais forte disponível. Existe uma história inteira entre ele e Goku, existe a derrota que nunca conseguiu digerir, existe um desejo de voltar a ser o Saiyajin cruel que colocava a força acima de qualquer vínculo. E existe finalmente a chance de lutar contra Goku outra vez antes que aquele único dia termine. Então eu não acho provável que Gohan simplesmente substituísse Goku naquela obsessão. O que Gohan faria seria piorar esse contexto. Agora Vegeta não precisa lidar apenas com a volta de Goku, ele precisa lidar com a possibilidade de que, depois de 7 anos de treinamento, ainda exista outro guerreiro naquela família que ele não conseguiu deixar definitivamente para trás. Babidi continua tendo alguma coisa para agarrar. E se Vegeta ainda permite que ele libere essa parte mais sombria, a saga Buu volta para um caminho assustadoramente conhecido. Majin Vegeta aparece. Ele exige lutar contra Goku. E aqui surge uma pergunta decisiva. Gohan deixaria? No original, Gohan tá preocupado com Buu, mas Goku aceita resolver a situação com Vegeta enquanto Gohan e Shin seguem na frente. Um Gohan que viveu 7 anos como defensor ativo da Terra provavelmente teria ainda menos paciência para transformar aquela crise numa disputa Saiyajin. Para ele, o objetivo seria simples: impedir Buu de despertar. E talvez isso produzisse uma cena que nunca existiu. Gohan tentando impedir Vegeta de transformar tudo numa luta pessoal. Isso poderia seguir 2 caminhos. No primeiro, Goku ainda assume a responsabilidade e enfrenta Vegeta. Nesse caso, o resultado pode ser muito parecido com o original, porque o confronto entre os dois libera a energia que faltava para Buu. E lembra daquele detalhe anterior? Babidi já tinha recebido mais energia do Gohan no torneio. Então existe até a possibilidade de Buu despertar com menos tempo de combate. Gohan mais forte teria derrotado Daborah com mais facilidade e mesmo assim não teria resolvido o verdadeiro problema, porque o gargalo da história nunca foi apenas Daborah, era Vegeta. No segundo caminho, Gohan decide que não vai permitir esse confronto. E aí Majin Vegeta pode obrigar ele ou Goku a lutar, Vegeta descarregando parte daqueles 7 anos de frustração no próprio Gohan. Isso é possível.
Mas eu colocaria essa opção abaixo da luta contra Goku em probabilidade. Se ela acontecesse, porém, a ironia seria perfeita. Gohan passou 7 anos treinando para estar preparado quando surgisse outra ameaça. Esse treinamento ajudou a manter ele acima do nível necessário para enfrentar os inimigos de Babidi. Mas justamente esse poder poderia ajudar a produzir a batalha que entregaria a energia necessária para acordar Buu. Gohan ficar mais forte não impediria necessariamente a catástrofe, talvez mudasse apenas quem participa dela. E isso leva ao ponto em que a previsão começa a ficar mais difícil. Digamos que Buu desperte normalmente. Um Gohan treinado conseguiria derrotar ele de forma imediata? Não há motivo seguro pra gente afirmar isso aqui. Manter e desenvolver um nível de Super Saiyajin 2 não significa automaticamente alcançar o poder do Super Saiyajin 3. E o próprio Buu já tá numa categoria que deixa Gohan, Daburá e até o sacrifício de Vegeta sem uma resposta no original. Então o treinamento contínuo aumenta as chances de Gohan sobreviver, de reagir melhor e participar mais da crise, mas não transforma Buu num inimigo irrelevante. E isso é importante frisar, porque um bom Arif não precisa fazer Gohan resolver cada problema só porque ficou mais forte. Na verdade, isso destruiria a parte mais interessante da mudança. O que muda de verdade é a posição dele dentro da história. Se Buu desperta, Goku ainda possui somente aquele dia na Terra, Vegeta ainda carrega consequências das próprias escolhas. Goten e Trunks ainda são crianças, Piccolo é extremamente experiente, mas não possui poder suficiente para resolver aquilo sozinho. Então quem é o guerreiro que mais naturalmente precisa continuar carregando essa crise? Gohan. E o treinamento com a espada Z ainda poderia acontecer, o desbloqueio do potencial pelo Supremo Senhor Kaiô ainda poderia acontecer, só que agora esse processo não seria a tentativa de reconstruir às pressas um guerreiro que passou 7 anos parado, seria um aumento sobre alguém que já estava preparado. E talvez a diferença mais importante nem fosse o número final do poder, seria a experiência. Porque existe outro problema em Gohan que treinamento nenhum necessariamente apaga por completo. Quando ele fica superior ao adversário, ele pode se tornar arrogante. Aconteceu contra Cell e volta a acontecer quando ele enfrenta Buu depois de ter o potencial liberado. Então continuar treinando não transforma Gohan num guerreiro perfeito. Ele ainda precisaria aprender a terminar uma luta quando possui a vantagem. Ainda poderia cometer erros, ainda poderia ser enganado, ainda poderia cair numa estratégia de absorção. E é por isso que eu não compraria a versão em que esse Arif vira simplesmente Gohan derrota todo mundo e a saga Buu acaba. O cenário mais interessante é justamente o contrário. Gohan resolve alguns dos problemas que a falta de treinamento criou, mas descobre que poder nunca foi a única coisa necessária para ocupar o lugar de Goku. Contra Cell, a pergunta era se Gohan conseguiria libertar força suficiente. Depois de Cell, a pergunta passa a ser se ele consegue carregar a responsabilidade que acompanha essa força. E isso muda completamente a relação dele com Goku. Porque Goku poderia voltar naquele dia e encontrar algo que a história original quase mostrou, mas depois recuou, um sucessor. Não alguém que venceu o céu numa circunstância extraordinária, não alguém que precisou ser reconstruído por uma transformação ou um ritual. Um guerreiro que passou 7 anos vivendo sem o pai e realmente sustentou o espaço que ficou vazio. Goku ainda poderia ser o mais forte, ainda poderia possuir o Super Saiyajin 3, ainda poderia ensinar a fusão e poderia tomar decisões decisivas, mas não precisaria reassumir automaticamente o papel de protagonista toda vez que o mundo entrasse em perigo. E existe uma diferença enorme entre Gohan assumir esse lugar e Gohan virar Goku. Goku organiza a vida ao redor da luta. Gohan nunca faria isso, ele continuaria estudando, continuaria construindo a própria carreira, ainda conheceria Videl, ainda poderia formar sua família. A grande mudança seria aceitar que essa vida normal inclui uma responsabilidade que praticamente ninguém mais consegue assumir. Treinamento deixaria de significar paixão pela batalha, passaria a significar manutenção, preparação. A certeza de que, se alguma coisa parecida com o céu aparecesse outra vez, ele não precisaria recuperar em alguns dias aquilo que ele deixou para trás anos. E talvez seja essa a consequência mais importante desse cenário. O Gohan dos Jogos do Céu não precisou se tornar outro Goku, ele precisava descobrir uma maneira própria de continuar sendo Gohan sem abandonar aquilo que só ele podia fazer. Então, se ele tivesse continuado treinado depois de Cell, eu não acho que a saga Buu simplesmente desapareceria. Daburá provavelmente teria muito mais dificuldade e poderia cair bem antes. Babidi enfrentaria um grupo ainda mais perigoso. Mas a energia roubada de um Gohan mais forte também poderia ajudar o plano de Buu e Vegeta continuaria sendo uma variável capaz de destruir qualquer vantagem construída até ali. O despertar de Buu ainda era perfeitamente possível. O que muda com muito mais segurança é quem estaria no centro da resposta. Gohan não chegaria atrasado à própria sucessão. Cell realmente poderia ter sido o momento em que Dragon Ball passasse o bastão. E Goku poderia voltar não para descobrir que precisava assumir tudo outra vez, mas para descobrir que a decisão que tomou 7 anos antes tinha funcionado muito bem. Mas, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, se ajudar o canal aqui, QR Code da Amazon, faz qualquer compra lá e ajuda o canal pra caramba, você não faz ideia, sem gastar mais do que você pretendia gastar com isso. Se ajudar o canal diretamente, pode fazer aqui pelo PixGG, ou você envia lá qualquer mensagem, qualquer valor, a gente traz ela aqui para discutir, beleza? Ou você pode fazer aqui pelo YouTube, valeu demais, hypar, mas o seu engajamento, o seu like, o seu comentário já ajuda o canal pra caramba.
Espero você no próximo vídeo. Forte abraço. E muito obrigado aos membros do canal que permitem que este trabalho continue acontecendo. Que a jornada